Mas aqui, Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 19 de agosto de 2021, eu tenho o prazer de receber na nossa live de todas as quintas-feiras, às 20 horas, o meu amigo, meu companheiro, uma referência para todos nós que lutamos pela dignidade humana, meu amigo Paulo Tito, que fala diretamente de Terra de Areia. Como é que tá, Paulo Tito? boa noite, doutor Alisson Ferronato, nosso amigo, diretamente da capital do abacaxi, o abacaxi mais doce do mundo é produzido aqui em Que Terra de Areia. achou? E aí no sítio Tia Branda, homenagem à Tia minha companheira, Branda. Sítio Tia Branda. Que coisa linda. Paulo Tito, eu vou te apresentar aqui comigo, ó, tem assessoria, tá? Tá ali a minha mãe, ó. Ela depois faz a avaliação se a gente foi bem ou não, tá? E Obrigado. a Geizinha aqui, ó. Já Oi, tá Jay. mandando o nosso link ali pelos grupos de WhatsApp, né? Paulo Tito, gostaria de uma apresentação tua, tu por ti mesmo aí, para nós iniciar aí esses temas. Nós vamos falar, gente, da conjuntura estadual, nacional, mundial, tá? Nós vamos falar de toda a realidade da segurança pública, do serviço público no Rio Grande do Sul, mas vamos começar. Paulo Tito por si mesmo, vamos dizer assim, Paulo Tito. Né? Chegou a major da brigada, né? Te apresenta pro pessoal aí. Boa noite a todos e a todas, novamente agradecendo ao doutor Alisson por proporcionar essa alegria para nós estarmos aqui falando com ele, com a Gese, enfim, com os amigos do doutor Alisson lá, da região da grande, digamos assim, da grande Passo Fundo, que é Soledade. O Major Tito é filho de um funcionário do DAER e de uma costureira. Somos 4 irmãos. E, dizendo isso, filho de um funcionário do DAER, eu já posso dizer para ti, assim, que nós éramos bastante pobres, viu, Alisson? E o meu pai, vendo que não tinha oportunidade de emprego, de universidade, enfim, em Santiago, Alegrete, na região em que nós somos originários, resolve vir para a grande Porto Alegre, em Gravataí, na busca de melhorar a condição fundamentalmente de emprego para os 4 filhos, né? E aí eu acabo entrando na brigada com 18 anos, depois de ter passado pelo seminário em Santiago, entrando na brigada em Porto Alegre com 18 anos, fui soldado da brigada, portanto, voltei para Gravataí, Cachoeirinha, faço o meu curso de sargento, retornei novamente para a região metropolitana, fiz os 4 anos de academia e rodei o estado, fundamentalmente a região sul, Rio Grande, Chuí, Santa Vitória do Palmar. Litoral Norte, aqui eu trabalhei em Osório, Xangri-Lá, por 2 vezes eu comandei, e Capão da Canoa várias vezes. E depois de 13 Opa. anos eu consegui retornar para Gravataí, onde trabalhei aí agora já como capitão. Retornei para minha cidade, onde eu tinha estado lá como soldado, retornei como capitão. Trabalhei novamente em Cachoeirinha e Canoas. Fui ajudante de ordens do governador Olívio Dutra, nosso mestre Olívio, que Ali ele, ó. também é uma referência para Tá todos lá, ó. nós, de honestidade, de coerência, de respeito, né, para com o serviço público, com o patrimônio público. E aí trabalhei com o Olívio, depois eu fui assessor do ministro Olívio lá no Ministério das Cidades. Fui chefe de segurança da equipe de segurança do Tarso, quando governador, e fui também o coordenador, junto com um delegado aí de Passo Fundo, um dos caras mais inteligentes que conheci, honestos, estudiosos, doutor Rodrigo Bozeto, talvez tu o conheça. Não Junto com o conheço, Rodrigo mas... Bozeto, eu coordenei o sistema de interceptação telefônica do Estado, por 2 anos e meio. E, atualmente, um pequeno agricultor, viu, Alisson, em Terra de Areia, não digo premido, né, pelas condições de vida, mas por uma opção que fizemos, viver simplesmente aqui no sítio, tu já nos conheceste aqui, já nos visitaste. Hoje, um pequeno agricultor, um agricultor de pouca terra, onde produzimos coisas aqui sem veneno, que dá qualidade de vida aqui para minha família, para meus filhos, para os amigos que vêm nos visitar. Que bueno, Paulo Tito, que bueno. Uma vasta experiência
E essa tua opção de morar no interior é uma opção que eu fiz também, só que eu não sou pequeno agricultor. Pequeno agricultor é minha mãe. Eu ainda não cheguei lá. Eu domo os cavalos aqui, né? Eu gosto de lidar com meus bichinhos. Ainda vou no futuro ainda conseguir plantar e colher. Mas eu moro aqui, é um lugar retirado, porque é 15 quilômetros da cidade, 13 quilômetros da cidade, né? E enfim, pessoal. Paulo Tito, nós estamos vivendo um momento muito complicado, eu ouso dizer, na humanidade, porque quando a gente fala do Brasil, o Brasil vivendo um perigo que está vivendo, né, do fascismo no poder, nós somos, ou éramos até pouco tempo, a sexta economia do mundo, somos um país continental, né, livrou do Trump, mas não se livrou ainda do Bolsonaro, por exemplo. Então, é um perigo, ainda que o Bolsonaro esteja com uma baixa avaliação, mas houve essas mudanças, esse fascismo meio que debilóide, inclusive, né? Cujo símbolo maior, assim, que me ocorre agora, é essa postura do Sérgio Reis, né? Na sexta-feira eles tinham força para dar um golpe e colocar uma ditadura sangrenta e expulsar todo mundo e fechar tudo. Na segunda-feira ele já estava chorando e hoje ele já parece doente. Aí, semana que vem vai ter outro bancando o Sérgio Reis com mais ou menos o mesmo itinerário. Eu tenho um amigo, inclusive, que até aquele episódio da terça-feira dos tanques nas ruas, ele dizia todo dia que o exército ia dar o golpe, enfim, tomar conta do poder e iam matar todos os comunistas. E aí comunista para eles é todo mundo que raciocinar, ou que tiver alguma postura minimamente civilizada, né? Desde aquele dia ele não mandou mais, defumaciou lá, agora ele me manda outras coisas, né? Mas, enfim, eu queria uma avaliação tua, como é que isso aconteceu no Brasil, quais os elementos que levaram a isso, e essa bolsonarização das polícias também, como é que tu vê isso, aí como é que a gente sai disso? Eu sei que é uma pergunta extensa, né? Mas enfim, tu pode abordar e depois nós vamos tecendo e vamos chegar aí na atual realidade da segurança pública no nosso estado, né, das perdas do funcionalismo público, a PEC 32, enfim, um pouco de como é que tu vê essa conjuntura aí e o que fazermos diante dela. Eu penso que assim nós estamos a pelo menos nesse último período, desde o governo Temer, com retrocessos em todas as áreas. Na educação, agora, essa semana, o ministro da Educação diz que a universidade tem que ser para poucos, sim. Eu sou o resultado de uma família pobre ter que sair do interior do estado e ir para a capital em busca de emprego e em busca de educação, porque na minha época, Alisson, só havia Universidade Federal em Santa Maria, em Pelotas e em Porto Alegre. Como fazia o filho do fazendeiro, por exemplo, ou o filho do médico, ou o filho do grande advogado, ou do engenheiro. O fazendeiro vendia lá uma tropa de bois, comprava um apartamento em Santa Maria, pagava um cursinho para o filho, e o filho ia para Santa Maria. Então, esses retrocessos que houveram, eles foram impedidos em dado momento, quando o jovem lá do Alegrete pode ficar no Alegrete e estudar na Urcamp, por exemplo. Quando foram criadas 18 universidades e vários institutos federais de educação, que permitiu que o jovem fique na sua cidade e depois retorne para lá, por exemplo, para aplicar o conhecimento que ele já tinha na prática, mas que agora ele teve na universidade. O retrocesso na saúde, tu vai observar, quando surgiu o H1N1, em 3 meses, foram vacinadas mais de 80 milhões de pessoas. Nós temos um sistema de saúde e, por dentro do sistema de saúde, um povo que consegue imunizar grande parte da população que tem know-how disso, e, de repente, a gente vê que a vacina não é comprada, que milhares de pessoas morreram, que famílias foram destroçadas, que muitos vão ficar com sequelas ad eternum, porque alguém não quis comprar vacina. E aí, de repente, tu vê, não compraram vacina, parece que tinha gente que não ganha propina $1 por vacina. Então, se tu pegares, os retrocessos estão em todas as áreas. Quando o Lula chegou, por exemplo, no governo federal, os militares
os milicos, os mais jovens lá que vinham fazer o ano de serviço obrigatório, eram dispensados às 11 horas da manhã, era meio turno porque não tinha comida nos quartéis. E aí, mantendo, obviamente, o papel constitucional das Forças Armadas, elas foram valorizadas, foram reequipadas. E aí hoje tu vê gente defendendo entregar, por exemplo, a tecnologia da Embraer para a Boeing. Ou entregar, por exemplo, a tecnologia do pré-sal, que nós somos o único país do mundo capaz de explorar petróleo em águas profundas. Ninguém consegue, e aí nós vendemos os postos de pré-sal. Então, isso é um todo, viu, Alisson? Isso é um todo. E na segurança pública, como os militares, só quem foi beneficiado, isso no meu entendimento, foram os generais, que ficaram com salários nababescos, criaram 100 cargos de marechais, que o marechal é em tempo de guerra. Tem que ser em tempo de guerra. Qual a guerra que eles enfrentaram agora? Pois bem, foram promovidos 100 marechais. Mas a tropa das Forças Armadas, soldados, sargentos, tenentes, até o posto, eu imagino ali, de tenente-coronel e coronel, esses não receberam nada a mais. E eles estão descontentes. Aí sinalizam uma possibilidade de um golpe, e aí eu vou entrar na questão da bolsonarização das PMs, que é um projeto, é um programa. Os viram que não teria apoio dos militares, porque os militares disseram, eu não vou embarcar nessa fria de novo. E aí eles tiveram que fazer o quê? Começaram a cooptar, principalmente através do Roberto Jefferson, começaram a cooptar as PMs para, enfim, eles fariam o golpe contra os governadores, que fecharam os estados, que não permite que a economia avance, naquela retórica, que é mais uma bravata, mas muitos lugares, e eu te afirmo, viu, Alisson, aqui no Rio Grande do Sul, é uma cultura institucional dos nossos oficiais, dos nossos sargentos, das nossas praças, de não autorizar que milícias se criem. É cultura institucional. Aqui milícia não se cria. O que é a milícia? É o policial ou ex-policial que se envolve com crime organizado, ou com um crime também, o mais simples que tem, se apossa de um determinado território, ou vila, ou um bairro, e ali é ele que manda, e ali a PM não entra mais. Aqui não tem isso. É nossa cultura. Olha, graças a Deus é cultura dos nossos oficiais. Essa geração de oficiais que está aí, eu convivi praticamente com todos. A geração dessa tropa que está aí, eles não aceitam conviver com o mal policial. E aí não se cria milícia aqui. Mas em alguns lugares da federação, por óbvio, aproveitam um motim que nem houve lá. Infelizmente, aquele soldado lá no Nordeste foi morto lá na Bahia. Se aproveitam daquilo, ou como aconteceu lá no Ceará, para tentar fazer um levante das PMs em todo o país. Só que as PMs têm comando, as PMs têm homens sérios e mulheres sérias, que sabem o compromisso que tem com segurança pública, que mesmo sendo um dever do Estado, segurança pública tem que ser um compromisso de todos e todas. Respeitadora da lei, respeitadora dos direitos humanos. Nós queremos, sim, trabalhar com o balizador da lei. A lei não nos atrapalha. A lei não atrapalha o bom soldado. E, bueno, isso é uma conjuntura, digamos assim, que ela abrange todas as áreas desse governo, infelizmente, viu? E aí nós podemos entrar na questão, né, do que foram os governos últimos aí para os servidores da segurança pública, fundamentalmente, né, mas foi para todos os servidores, com uma demonização do serviço público e uma tentativa permanente de acabar com a carreira, com as carreiras de Estado e transformar em, enfim, servidores de governo, né? Passa um governo, entra outro, e aí os amigos do rei permanecem, quem não é, enfim, eles estão a fim de acabar com a estabilidade dos servidores públicos. E se acabar com a estabilidade, acaba com o serviço público. De fato. Mas aí que eu queria chamar atenção para algumas coisas. Eu concordo contigo em tudo que tu falou na questão, inclusive, da seriedade da nossa brigada. Mas, historicamente, tanto as brigadas, as polícias militares, quanto o nosso exército, eles cumpriram muitos papéis de repressão
né? E alguns governos tentaram mudar isso. E ao cumprir papéis de repressão, a brigada começou lá com o Júlio Castilhos, acho que foi, né? Para impedir manifestação popular. Hoje a gente tem notícia até de neném nascendo dentro do carro da brigada, é outra realidade. Mas ainda tem alguns resquícios, né, de autoritarismo, de defesa do reinado dentro das polícias e dentro, inclusive, da nossa brigada. Isso criou, talvez, um terreno fértil para esse discurso bolsonarista, fascista, etc. Que se elegeu com um discurso de melhoria na segurança pública, prometendo que a segurança pública ia melhorar a partir do armamento das pessoas, né? Mas, na verdade, não apresentou nenhum programa de segurança pública. Eu acho que é possível um diálogo racional com as PMs, com a segurança pública do país, para sair disso, para racionalizar isso. Olha, vamos fazer um projeto realmente de segurança pública no país, que seja público, que envolva a população, né, que seja amiga da população, que tenha relação com a população, né, uma polícia realmente comunitária, ou pelo menos que esteja ao lado, como tu falou, da lei, dos direitos humanos, do respeito, e que haja com inteligência e não com truculência, né? Porque eu acho que o crime hoje, se tu não tiver capacidade de investigação, não tem como combater, né? Enfim, e depois vamos entrar aí também, claro, nas estruturas do Estado, na PEC 32, na questão, né? O pessoal que está aí, vamos dar boa noite pro pessoal aqui, tu segura a pergunta aí, Tito, enquanto isso eu vou dando boa noite aqui. Ione Lemes, David Adeja, o Ângelo Ferronato, o Ronaldo Moraes, o seu Clemiro Escorsato, a Ana Paula Alves, a Ana Júlia, Julinha, todas as lives estão com nós, a Julieta Teixeira, a Dona Marlene Moraes Escorsato, o Zeca Santana, a Ivone Moraes Silveira, o Gilmar da Silva, a Caroline Drag, que tu conhece, a Fabiane Munhoz, o Gilmar da Silva, tá ali de novo, Paulo Adriano, a Isabel Cardoso, o Marcelo Antifascista, mas que bueno, tio, nós aqui da Antifascista. Eu tô com a camiseta azul aqui, mas é do Pampeiro, tá? A Josiara, a Maria Beatriz Kine Eifert, a Edith França, a Rosa Maria Quevedo Giovannone, vai gostar dessa prosa aqui, o Ricardo Pacheco, o Robson Moraes, enfim, com pouco a gente cumprimenta mais. O que tu acha? É possível construir? É possível? Não existe, né, um projeto de segurança pública nesses governos. Nem no governo Bolsonaro, nem no Leite, apesar de tudo que o Bolsonaro falou que a segurança ia melhorar. E é possível a gente visualizar um futuro, reconstruir isso? Eu penso, viu, Alisson, honestamente, que é possível sim abrir um diálogo com as forças de segurança, fundamentalmente aqui no Estado, né? Porque eles viram que, em fazendo a opção de se jogarem no colo da direita, que nem eu digo, perderam todos os direitos praticamente que tiveram. E nós iniciamos esse diálogo dizendo isso. Basta comparar os governos Olívio Dutra e Tarso Genro com Sartori, que eu sempre trato Sua Excelência, o governador Sartori, como miserável, e com o Eduardo Leite. O Sartori foi um miserável e debochado. O Eduardo Leite apenas é mais educado, mas é tão mau quanto o Sartori. Então, se tu pegares o que eu vejo, a lógica é a lógica, sim, do governo. No governo Olívio Dutra, nenhuma vez, e eu fui ajudante de ordens do Olívio como tenente e depois como capitão. Os 4 anos, portanto. E o Olívio é um cara que dorme 4 horas por noite. Trabalhava, quase me matou trabalhando, porque o homem não dormia. Estava sempre pronto, e eu jovem, né? E digo, como é que esse homem tem tanta energia? E ele me ligava, Tito, onde é que tu tá? E aí eu já ia lá. Digo, esse homem não dorme, pelo amor de Deus. Sabe? 4 horas por noite ele estava inteiro. Nenhuma vez foi autorizado sequer o boy a vir na frente do Palácio Piratini para conversar ou para reprimir ou para dialogar, seja o que for, para impedir qualquer tipo de manifestação. Nenhuma vez. Por exemplo, na manifestação, quando a FOR saiu de Guaíba, vieram de lá ônibus e caminhões. Olívio falou no caminhão do pessoal da FOR de Guaíba.
Nós tivemos que garantir que ele fosse subir. Passamos um trabalho medonho e ele subiu e falou: nenhum companheiro nosso lá do BOI ou do 9º Batalhão foi autorizado a estar ali, porque nós tínhamos 100 e poucas seguranças lá e nós tínhamos que resolver. A brigada não é para resolver conflito social. Isso é governo que se resolve, é política pública que resolve. Então, teve sim um diferencial nesse sentido. Porque o soldado lá do 9º Batalhão, do pelotão de choque do 9º, ou da patrulha lá, da Patrés, ou os camaradas lá do BOI, se eles são demandados a cada grito que dão na frente do Palácio Piratini, ou a cada grito que dão na frente da Assembleia Legislativa, eles não têm mais horário para trabalhar. Eles estão cansados, eles estão bravos, eles estão no limite de que qualquer bobagem dá um estouro e dá uma crise e dá um conflito. Chamam para qualquer coisa. Sim. E aí nós tivemos uma lógica de não chamá-los para isso. Nós temos que resolver. Como que eu posso compreender uma manifestação de professores na frente da Assembleia Legislativa, professores e professoras, fazendo reivindicação de salário, estão desde 2014, sem sequer reposição salarial. Perderam difícil acesso. Tiveram e aí, para conversar com os professores e professoras, o governo não determina sequer que o secretário da Casa Civil faça isso, ou de Educação, e quer que um coronel do BOI, ou que o efetivo do BOI os receba. Por favor, eu fico envergonhado. Eu fico com vergonha, honestamente. Então, essas crises, elas acabam ocorrendo porque, fundamentalmente, não era para a PM estar ali, mediando um conflito que é um conflito político, que o governo deixa de alcançar direitos, ou pior, que nem os 2 últimos governos, retira todos os direitos dos servidores e usa a força pública como para garantir, enfim, esse mesmo governo que nos capa todos os direitos. Então, acho sim, é possível dialogar. Hoje, nós temos soldados de 4 níveis, porque são 3 soldados de primeira categoria, de segunda e de terceira, e de 2 níveis, então acaba sendo 4 níveis. Hoje nós temos um déficit de efetivo absurdo, Alisson. Absurdo. E aí vem aquela coisa que tu colocaste ali, é possível dialogar, é possível fazer o policiamento comunitário, é possível fazer o PM mediador de conflitos. Como? Se eles estão só atendendo ocorrência, atendendo chamado. Por exemplo, Gravataí, eu fiz um levantamento, não agora, recentemente. Gravataí, em média, tem 14 ocorrências na fila. Ou seja, aquele PM que devia estar lá no parcão, enquanto as pessoas estão tomando seu chimarrão domingo com os filhos, para cuidar para que não venha o tráfico, enfim, está ali para ajudar, para conversar, para se colocar como um mediador de conflito, ele não pode estar ali, porque ele está atendendo uma ocorrência, daqui a pouquinho tem mais 13. E vira uma rotina desgraçada, do camarada atende a ocorrência, leva para o hospital, leva para a delegacia, volta, pega outra, vai, leva para a delegacia. Quer dizer, é uma correria e nós não fazemos o papel fundamental, que é da PM, a prevenção. Nós atuamos já depois da coisa estar realizada. O PM mediador de conflito lá na vila, se tem uma discussão de vizinho, ele evita um homicídio. Ele evita o homicídio, e nós fazíamos isso. Mas nós não temos recomposição de efetivo, nós temos um efetivo desmotivado, nós tivemos 11 suicídios esse ano, só na brigada. Suicídios, ou seja, isso é, no mínimo, alguma coisa sinalizando que a tropa está sofrendo. Agora, claro, né, tu vês, estamos perdendo todos os direitos. Todos. E não existe um atendimento, agora existe um projeto, um programa de atendimento psicológico lá, para atender os nossos servidores, mas, enfim, é muito além ainda. Lá no governo Olívio, nós inauguramos isso. Isso foi 20 anos atrás, e depois parou. O camarada que está sofrendo, ele precisa de acolhimento, precisa de conversa, precisa ser retirado do serviço. Ele não está bem. Mas por que ele não está bem? Nós temos que saber por que ele não está bem. E eu te afirmo que tem muito a ver com as condições, com a falta de respeito e com a retirada de direitos dos nossos servidores também.
esse nível de trabalho sob estresse, né? Eu faço defesa também de policiais militares e fiz recentemente fiz um estudo sobre isso, o nível de estresse altíssimo, né, na corporação, que leva inclusive ao suicídio. O ano passado eu estava fazendo uma audiência de um processo administrativo lá em Carazinho e chegou a notícia que um capitão tinha se suicidado, né? Temos que suspender a audiência, né? Porque não deu para continuar, né? Conhecido do pessoal, né? Então, é uma situação realmente bastante difícil. As pessoas não se dão conta que o PM é um ser humano. Parece que a nossa ideia de policial de que é um ser superior, né? E que é infalível, ou que deve ser infalível, ou uma espécie de super-homem. Não, ele tem que ter as condições para trabalhar. E a primeira delas é a condição psicológica, a boa formação, né? E aí, se nós formos lembrar, o governo Olívio nisso foi pioneiro, né? Foi o primeiro governo a ter um processo de formação cidadã, com debate sobre o que é a legislação, para que ela serve, sobre direitos humanos. Direitos humanos não é contra policial, gente, é para o policial, inclusive, para todos nós. Né? Tu queres ver, Alisson, nessa lógica, o governo Olívio acaba com a prisão disciplinar em quartel por uma falta administrativa. O camarada ficava numa cela e era conduzida para o refeitório com um grupamento de fuzil ali armado, levava o informa para almoçar e para jantar, por uma falta administrativa qualquer. Faltou o serviço, se atrasou, foi reincidente. E o que faz mais a tropa sofrer também é o nosso retrabalho. É o retrabalho de prender, levar para a delegacia, chega lá no juiz, o camarada é solto, o sistema penal ele não funciona, tu sabes disso, não reeduca, e esse retrabalho acaba por também imputar aos servidores muito mais serviço. Muito mais serviço. Ainda sobre as conquistas e depois as perdas, aí eu gostaria que tu citasse, inclusive, as conquistas aí no governo Olívio, no governo Tarso, e as perdas aí, que chegou a ter diminuição de salário na prática, né? Com o desconto, por exemplo, previdenciário de pessoas aposentadas, que aconteceu para os professores também. A minha mãe, por exemplo, aqui do meu lado, além de não receber aumento por 7 anos, ela teve desconto como aposentada, diminuiu o salário, né? E aí tem gente que quer diferenciar o Sartori do Leite, né? Isso, gente, pelo amor de Deus, o Sartori do Leite é a mesma política, aliás, é a mesma política do Eduardo, do Bolsonaro, gente. E eu fico indignado, só um parênteses aqui, Paulo Tito, com as pessoas pobres dizendo que tem que privatizar tudo, né? Tá, tem que privatizar tudo. Tem dinheiro para pagar a segurança pública? Não. Tem dinheiro para ter escola privada para o teu filho? Tem dinheiro para quando você se acidentar não precisar do pronto atendimento? Mesmo quem tem plano de saúde? Porque esse tinha um pobre, né, amigo meu. Não, mas é porque eu nunca ganhei nada de governo. Digo, onde é que tu estudou, abençoado? Onde é que tu estudou? Não era uma escola pública, era escola privada? Aqui só tem uma, tá? Foi em tal escola privada que tu estudou? Não, eu estudei lá na escola no bairro tal. Então a escola é pública, com os seus defeitos, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas também com a sua capacidade, com a sua expertise, com a sua sabedoria, com o desempenho dos nossos professores, né? E segurança pública também foi pública, não foi privada, não foi um coronel que nos deu segurança aí, né? Aliás, os coronéis usavam a pionada como massa de manobra para fazer as suas pequenas guerras, né? Antigamente. Né? Então, quando a gente luta por segurança pública, é isso. Mas, Guri, gostaria que tu citasse isso aí, como é que foi esse processo de conquistar. Mas é com alegria, viu, Alisson, de ter vivido, pelo menos, esses 2 governos, e foram só 2 governos, nos 32 anos que eu estive na Brigada. Nós viemos do governo Brito, né? Que fez o desmonte do Estado, aplicou um PDV que botou mais de 1.600 brigadianos na rua e que depois eu vi, assim, 4 ou 5 que se deram bem, eu conheci. A grande maioria quebrou. Quebrou porque embarcaram naquela cantilena do PDV. Deu 19% de aumento e não honrou. É só um resgate. É importante que a gente faça o resgate porque contra os fatos não tem argumento. Aí ele dá curtir e compartilhar.
e não honra os 19%. Os que entraram na justiça e caíam na quarta Câmara do Tribunal de Justiça, hoje é um advogado, não sei se é vivo ainda, desembargador Araquém, ninguém ganhou. Ou seja, quem caía na quarta Câmara simplesmente já era denegado, não ganhava. Virou um precatório, portanto, impagável, que agora o Eduardo Leite baixa de 120 salários mínimos para até 45 mil reais. Quem ia receber a preferência? Crime. Aqueles PMs que estão com mais de 60 anos que tinham direito à preferência, antes recebiam quase 140 mil reais e agora recebem o máximo 45 mil reais, porque o Eduardo Leite conseguiu com a sua base, que é o MDB, é o PTB, é o PP, é o PSL, é o DEM, né? E alguns partidos pequenos. Infelizmente, alguns do PSB, que eu não consigo acreditar até hoje, eu te confesso, eu tenho problema de acreditar nisso, conseguiu que rebaixasse, inclusive, a preferência, já o PM velho, doente, com problema, precisando de um dinheirinho, vai lá e antes ele sacava 140 mil reais, hoje ele saca a preferência de 45 mil reais. E aí entra o governo Olívio, depois desse desastre para nós, que foi o governo Brito. E o governo Olívio imediatamente recompõe o risco de vida das praças, até o tenente ali, recompõe o risco de vida das praças para até 222%, que fora retirado lá atrás. Ele regulamenta as 40 horas semanais e, portanto, a hora extra, que estava na Constituição desde 88. O governo Olívio, vale lembrar, 1999 a 2003. Então, ele regulamenta as horas extras e as 40 horas semanais. Eu era soldado da brigada antes. Nós saímos de uma operação e embarcava no caminhão-choque, ia lá atender outra e tu não tinha horário. E o que tu ganhava? Eu sei que tem muitos servidores da brigada que estão nos assistindo e vão nos assistir. Se ganhava um elogio na ficha disciplinar por que camarada bom, trabalhador, dedicado. Eu muitas vezes ganhei elogio assim, mas vamos, Tito, embarca, que nós temos outra ocorrência lá. Isso nos deu dignidade enquanto trabalhadores, quer dizer, nós temos horário para trabalhar. Ninguém pode dispor do nosso horário. Eventualmente, eu vou ser voluntário, sim, porque é uma característica do nosso efetivo ser voluntário, sim, para trabalhar, para atender ocorrência, para não deixar o outro companheiro que está empenhado lá ficar sozinho. Eles fazem. Bueno, ele acabou com o chapéu na mão, e eu era sargento, nós chegamos a um ponto de ter 10 litros de combustível por turno de serviço. Sabe o que é isso? 10 litros para rodar um turno de 6 horas. Vem o Olívio Dutra e vem com um cartãozinho, diz, opa, vai lá, enche o tanque da viatura e vai rodar, porque nós precisamos das viaturas rodando. Ele acaba com a prisão disciplinar, que nós já falamos ali atrás. Por uma falta administrativa, o camarada respondia enfim, era preso disciplinarmente. Não vendeu um parafuso do patrimônio público. Não atrasou um mês de salário e não teve terrorismo para pagar o 13º salário. Nunca. Não vai dar. Eu quero lembrar que o Busato disse que se o Olívio ganhasse, 2 meses depois não teria dinheiro para pagar os servidores. Não atrasou, recuperou promoções em todas as carreiras e pagou rigorosamente, religiosamente, usando o termo atual, em dia. Bueno, o pessoal se joga depois de ganhar o que ganhou, se jogaram novamente no colo do MDB. O primeiro ato do governador Rigoto foi um soldado ou um servidor da brigada que tivesse uma falta disciplinar grave, mesmo estando no comportamento excepcional, caía imediatamente para o mal. Sabe o que é isso? Mas qual é a implicância que tem isso? A implicância é que ele não pode ir para curso, não pode, por exemplo, frequentar um curso, porque ele está no mal. Ele não vai para uma força-tarefa, está no mal, esse cara é do mal. Mesmo que ele tenha tido uma carreira, sabe, cuidadosa, cumprindo horário, disciplinado, mas cometeu uma falta grave, o governo Rigoto veio, não, esse governo acabou com a disciplina na brigada, deu como resposta para os caras uma falta grave, caía imediatamente o comportamento insuficiente. Aí, bueno, entra o governo Tarso Genro, depois também de tanto o Rigoto quanto a Ieda atrasarem salários, né?
ser aquele discurso sempre do Estado mínimo, tentando vender parte das empresas públicas, enfim. Quando vem o gringo, se apresenta, que era o líder do governo Brito na Assembleia Legislativa, e eu costumo dizer que aquilo que o Brito não conseguiu fazer conosco, o Sartori veio para fazer. Aí ele acaba com o adicional de 25%, o adicional de 15%, o triênio, acaba com a licença premium, transformam lá numa licença para estudos que até hoje não foi regulamentado. Até hoje não foi regulamentado. Atrasa salários, parcela os salários, joga todos os servidores, os da segurança pública, professores, servidores do DAER, servidores técnicos científicos, enfim, todas as categorias dos servidores eles jogam para o crédito consignado do Banrisul. Dívida sobre dívida. Os nossos servidores do Estado hoje estão absolutamente endividados no Banrisul. E aí vem o Tarso, né? O que o Tarso faz? Olha um exemplo que eu tenho como uma das melhores coisas que o Tarso fez, além de nos dar um aumento de 107%, e nos dá 107% obrigando em lei para o Sartori pagar, que ele teve que pagar, senão não nos dava nada, porque era miserável. Era miserável. Né? É do MDB. O MDB odeia servidor público. O Tarso faz o seguinte, na Serra, eu não me lembro se foi um soldado ou foi um sargento, ele se envolveu numa ocorrência pesada, que nós chamamos lá, um tiro, enfim, e foi baleado. O que ocorre quando o camarada era baleado na rua? Em ocorrência policial, ou se envolvia num acidente com viatura, por exemplo. Ele perdia a diferença por substituição, que eventualmente ele tinha lá. Por exemplo, eu sou soldado, tenho uma vaga de segundo sargento, eu percebo essa substituição, uma gratificação por substituição. Ele ganhava etapa e ele ganhava hora extra. Ele machucado, em licença médica, ele perdia isso. Ou seja, no momento que ele mais precisa do Estado, ele perde valor, perde dinheiro. Né? O que faz o Tarso? Chegou até o Tarso essa informação, e o Tarso, mas isso é absurdo. Pegou informações da brigada, não, é isso mesmo. O Tarso determinou que aquele servidor que se envolvesse em acidente ou em ocorrência que restasse baleado, por exemplo, e tivesse afastado, ele deveria receber o mesmo salário na média dos 3 últimos meses. Isso é de uma grandeza, é de um respeito para com os servidores da segurança pública, que, olha, eu vou te dizer, e mesmo assim o pessoal não compreende, não quer compreender. Aí vem o Eduardo Leite, né? Vem o Eduardo Leite. Bom, eu tenho que falar do Sartori mais um pouco, cara, porque eu vou dizer, é quase uma paixão. É traumático, né, cara? É traumático. Nosso povo brigou muito lá com o governo Olívio, com aquela discussão de retirar a casa do comandante-geral, como se o comandante-geral precisasse de uma casa funcional, com o salário que ganha. Por favor, eu não estou fazendo crítica nenhuma que eu comando a minha instituição, mas ele não precisa, não, de casa funcional. Eu nunca morei em casa funcional, viu? Quando eu fui comandante de Santa Vitória, tinha uma casa do comandante lá. E eu era tenente e eu ganhava como capitão, porque a vaga era de capitão. Eu me neguei a morar na casinha da brigada lá. Não, eu vou alugar uma casa em Santa Vitória do Palmar. Ninguém vai dizer que eu morei em casa funcional. E fiz isso, viu? Com muito orgulho eu fiz isso. Bueno, bueno. Aí vem o Sartori, rapaz, ele vende 500 cavalos da brigada. E eu tenho que abrir um parênteses aqui. O ministro Tarso Genro da Justiça manda 5 milhões de reais para o Rio Grande do Sul para que fosse feito um laboratório em Santa Maria, no 1º Regimento, para nós termos um padrão de cavalo em todo o estado. Tu é um homem que gosta da lida e com o cavalo, eu sei que tu tens um cavalo crioulo e às vezes tem o dela também lá. E eu percebo vocês, nas montarias de vocês que vocês fazem por esse lugar bonito em Soledade, perto do teu sítio. Pois bem, nós tínhamos uma matungama braba, nós comprávamos cavalo que sobrava de fazendeiro. O que desenvolveram os nossos veterinários da brigada? Olha, nós precisamos de um cavalo padrão, alto, dócil, inteligente, que sirva para o policiamento. Se tiver lá no Chuí e tiver em Porto Alegre, a mesma pelagem, o mesmo padrão. Bueno, o Tarso manda 5 milhões de reais
para termos um laboratório no 1º Regimento e construirmos um padrão de cavalo. Os nossos veterinários fazem um estudo bárbaro, compraram um garanhão e 5 éguas, se não me engano, mas foram algumas matrizes, para fazer esse tal padrão de cavalo. O Sartori entra e manda vender 500 cavalos da brigada. Ninguém deu um pio, ninguém desmaiou, ninguém abraçou o QG, ninguém se atirou no chão, ninguém teve nenhum risco de ter um infarto fulminante porque o Sartori estava acabando com a brigada. O Sartori manda vender o ginásio da brigada, que foi palco, inclusive, de campeonato mundial de vôlei e de basquete. Mandou vender para trocar por um presídio numa área nobre. Ninguém falou nada. Mandou acabar com os canis da brigada, que na maioria dos lugares os soldados chegavam com a ração para melhorar o racionamento dos animais e treinava. Hoje, em alguns lugares, tu depende de esperar que venha de algum lugar que tenha canil, por exemplo, de faro ou de busca. E antes nós tínhamos em vários lugares sustentados pelos próprios policiais militares. Mandou acabar. Nós tínhamos uma referência na instrução de combate ao abigeato. Para toda a América Latina, vinham oficiais de praças de toda a América Latina frequentar o curso na Fazenda da Brigada em Santana do Livramento. Referência. Ele vendeu a Fazenda de Santana do Livramento, que nós tínhamos oficiais de praças preparadíssimos no combate ao abigeato, e abigeato tem sim a ver com a economia do Estado. Claro. Acabou. Também não deu desmaio, também não deu gritedo. O Sartori não quer acabar com a brigada. Atrasou salário e debochou de todos nós. Vem o Eduardo Leite e ele segue na mesma saga de acabar com o serviço público, acabar com os servidores, cria o cargo, né, de soldado de 3 níveis. Acaba com a promoção quando vai para a reserva. Atrasa salários. Diz que bastava, enfim, bastava colocar as contas em dia ali, bastava trabalhar. E fez um massacre para com os nossos servidores. Né? As promoções ele atrasou 5 semestres. Nós temos lei de promoções. Eu quero citar até um fato, rapaz. Ali da zona ali de São Luís Gonzaga, por ali, na nossa região das Missões, tinha um praça lá, um 2º sargento, foi atender uma ocorrência, já estava com 31 anos de serviço, era 2º sargento. Ele já devia ter sido promovido a 1º sargento e teria ido para casa como 1º tenente e daria condições melhores de vida para a família dele. Ele ficou porque ele precisava da promoção, porque ele tinha direito ainda a levar uma promoção a mais quando fosse para a reserva, pois ele morreu numa ocorrência. Morreu numa ocorrência já com o tempo ultrapassado. Se isso não é uma indignidade, mas o Eduardo Leite mexe nas pensões. As viúvas dos nossos servidores e os filhos dos nossos servidores não terão mais integralizadas as pensões. Se a mulher tiver menos de 40 anos, a viúva, ela recebe por um período, rapaz. E depois ela não recebe mais. Ou seja, daqui a um tempo, esse servidor que morreu em ocorrência, morreu, enfim, fazendo aquilo que ele gostava de fazer, que era defender a sociedade, os filhos dele, e ele não vai ver mais, obviamente, mas os filhos dele e a viúva dele ficaram abandonadas pelo Estado. Óbvio que o mesmo vale para aquelas companheiras da brigada que são policiais femininas e têm os seus companheiros, se isso acontecer com elas, é a mesma coisa. E mais, rapaz, inconstitucional, todos sabem que nós somos uma categoria militar de servidores estaduais. Mesmo sabendo inconstitucional, mesmo sabendo que isso lá na frente no STF vai ser derrubado e vai ser transformado em mais um precatório impagável, ele aplica um desconto da Previdência Estadual para até 22%. E todos agora já receberam esse desconto. E se ganhar na justiça, mais um precatório impagável, e ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas, como eu disse, o governador Eduardo Leite
Ele só é mais educado, só é mais inteligente, mas ele é mau, ele odeia servidor público, ele não gosta das carreiras de Estado. E aí ele faz isso e aplica, e isso deu um gritedo. Agora sim, deu um gritedo do soldado mais moderno, o coronel, de que mexeram num direito nosso. Primeiro era 10,5%, foi para 11%, foi para 13%, foi para 17% e agora 22%. Ou seja, é uma saga interminável para arrebentar com as carreiras do Estado. Falta o que, Alisson, para nós? Não, temos tempo, temos tempo. Falta integralidade, falta a paridade, que é ganhar a mesma coisa do que é quem está na ativa, e em mexendo na paridade, em 5 anos, nós vamos ser os funcionários da extinta aviação férrea, a fome vai rondar nossas casas de novo. Vai, porque não tem a paridade com quem está na ativa. E lá no governo federal estão querendo acabar com a estabilidade dos servidores. E aí tu deixa de ser um servidor de Estado e passa a ser um servidor de governo. Mas daí, só para fazer o meu fechamento aqui, Alisson, e aí vem naquela lógica que tu me disseste ali, me perguntaste, dá para dialogar com o nosso povo da segurança pública? Dá, porque eles estão sentindo no bolso que, se jogando nesses governos da direita, o MDB, que nem diz o mestre Olívio Dutra, quando o MDB é governo ou quando o PSDB é governo, eles só se separam de corpos. Os bens continuam os mesmos. Ou seja, eles estão colhados sempre com o PP, com o PTB, do Roberto Jefferson, que agora está lá na grade, né? Está lá na grade, com o DEM, com o PSL, enfim, com alguns partidos menores, e infelizmente o PSB vota sempre junto. Então, aproveitando essa tua fala, que eu sei que tu chegas a um monte de lugares, tu é um cara muito reconhecido e respeitado na tua região, e é uma alegria dizer que eu tenho um amigo que nem tu, porque poucas pessoas vieram no meu sítio, e para entrar no meu sítio e conhecer meus filhos, só pode sendo gente do bem, viu, Alisson? E aí, homem do céu, eu tenho para te dizer que dá para conversar com esse povo, porque esse povo estão sentindo no bolso o que foi a aventura de se jogar nos governos da direita, que só retiram direitos. E tem uma luz ali no fim do túnel. Não interessa quem será o candidato do PT ao governo do Estado. Não interessa. É a última esperança que nós temos. Vai restar um dente na boca, um único dente na boca, e não será para comprar carne e comer carne, porque a carne está muito cara. Será para doer. E aí eles vêm e arrancam aquele dente, e infelizmente vai ter servidor público agradecendo por terem arrancado o dente inflamado. Que bueno, mestre Paulo Tito. Muito obrigado pelas palavras, fiquei muito feliz. E temos essa amizade com o Olívio, que também muito nos honra, né? Amigo do Olívio também tem essa satisfação. O Olívio já veio aqui, tu não veio ainda, tu tá me devendo a visita aqui, né? Inclusive vamos criar umas abelhas junto aqui, né? Depois da pandemia, depois da vacina, né, Alisson? Eu quero ir te visitar, sim, com muita alegria, levar meus filhos comigo. Que bueno, será um prazer muito grande. Mas eu quero pedir pro pessoal que está nos ouvindo, que gostou da prosa, gente, nós só temos uma saída para a gente levar adiante as nossas conversas. É a gente curtir, compartilhar. É a gente criar o nosso canal de comunicação. As grandes rádios, as grandes corporações não vão dar espaço para a gente, né? Então nós precisamos aí, o amigo que está nos ouvindo, gostou, achou importante levar essas informações que o Major Tito trouxe, compartilha. Vai chegar mais 1, 2, 10, 15, 20 pessoas, né, para saber. Né? Eu não sabia, por exemplo, de tudo isso, de toda essa situação que o Tito colocou aqui, que é importante, que for menorizado, o que aconteceu dentro da brigada, como é que se comporta, né? O quanto é importante, por exemplo, essa questão dos cavalos, e realmente eu concordo com a ideia, né? Ter um padrão, ter um animal capaz de realmente ajudar no serviço, né?
importante, e aí isso tudo é destruído, essas coisas se perdem, as pessoas esquecem como era e como aconteceu, como poderia ter sido, né? Eu me lembro que há pouco tempo atrás, dentro do Pronace, né, tinha curso de formação para as pessoas, pagos pelo governo federal, né, e as pessoas parece que não pensam nisso, né? Caem naquelas bravatas do discurso fácil do Bolsonaro. Eu até não acho, Paulo Tito, que o Bolsonaro seja burro. Eu acho que ele é ignorante, mas ele não é burro. Ele consegue fazer frases de efeito que parecem ter sentido na vida das pessoas, né? Falando de segurança pública, aquela bandido bom, bandido morto. Ninguém gosta de bandido, é claro. Né? É claro, ninguém gosta. Eu, se vier aqui me roubar ou fazer uma coisa, também não vou gostar, ninguém gosta. Né? Mas essa é uma frase que simplifica as coisas, que parece que é fácil resolver o problema da segurança pública. Não é. O problema da segurança pública começa quando as pessoas não têm acesso à educação, quando as pessoas não têm acesso a um lugar digno para viver, onde a sociedade não se importa com isso, onde uns não se importam com os outros, né? A gente vai criando as condições para que uma sociedade violenta, né? Onde há uma desigualdade imensa, onde as pessoas não podem viver com tranquilidade, com a certeza de que vão ter saúde, educação, trabalho, dignidade garantidas. Então eu quero continuar cumprimentando aqui, se a Geizinha quiser ler alguns comentários, começar aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui, pô. Gente, eu tento cumprimentar todo mundo, tá? Só que tem dois problemas. Um que às vezes eu não vejo, por um motivo ou outro, e às vezes quando você comenta aí, não vem na minha linha aqui no mesmo momento, às vezes. Ele dá um descompasso. Então, às vezes, eu não consigo, tá? Mas eu, inclusive, vou ir cumprimentando. A Adri Stangler, o Jorge Ferrari, a Marivete Batista, o Paulo Adriano Leite, que estava tentando entrar na live, nos assistir ali. A Geis, acho que deu uma assessoria para ele. A Rosa Giovannone, falando da questão da PEC 32. A PEC 32, gente, o Paulo Tito já iniciou a fala ali, ela é um horror. Vamos supor que ela seja aplicada para PMs. O cara faz concurso para PM, está lá com 15 anos de PM, na metade da sua vida funcional, e o Estado diz, não precisa mais desse tipo de PM aqui, e termina com aquela função. Aí o cara está com 45 anos, está formado, sabe fazer segurança pública, e ele está na rua. É isso. E é indicado no lugar dele alguém de confiança do governador, ou seja, uma estafeta do governador, um cargo político. Nós não podemos abrir mão disso, viu? Não podemos, isso é um horror. A sociedade abrir mão disso. Isso é acabar o Estado brasileiro, isso é voltar 100 anos. 100 anos atrás era assim. Né? Quando o Borges de Medeiros, o Júlio de Castilhos administrava, era assim. Né? Pegava os peões de confiança, né? E botava em cargos de segurança e faziam essa segurança desta forma, né? Aliás, essa ideia do peão leal, né, é muito forte dentro do tradicionalismo, etc. Né? O peão não pode contestar e o patrão é bom porque dá a boia, né? É quase que um escravismo sendo propagado. A Josi Duara, a Edi da Luz, o Gilmar da Silva, o Genésio Bobzin, né, teu amigo, né? Tá te cumprimentando ali, a Dona Dirce Baumgart ali do Tio Hugo, a Rosa Maristela, grande abraço, a Beatriz Souza, o Leonel dos Santos, ali de Passo Fundo. De Passo Fundo, a tua região, advogado e colega meu. Mas que bueno, seja bem-vindo aí à nossa live, Sidney Moisés, o Valmir Preto, que eu acho que é de Fontoura Xavier, se eu não me engano, a Natalina essa aqui eu não consegui falar. A Nina. Essa é a Nina, querida companheira. A Nina, que bueno, seja bem-vinda. O Jadir Sebem aqui de Soledade, a Julinha, né, de novo ali. Isso aí, o nosso partido a gente tem solidariedade, tem carinho e afeto uns com os outros. Por isso que a gente pode dizer que é uma família. Fabiane Munhoz, a Dona Marlene Scorsato, minha saudade. Fabiane. Que bueno. A Josi Josiara, a Beatriz Kineifert, a Olga da Silva, o Sidney Moisés. Sargento Sidney Moisés de Porto Alegre. Muito bom de casa. Bueno. Vamos ver o que ele disse até aqui. Vamos ver. Vamos ler o comentário dele. Tu achou ali, Geizinho? Infelizmente não existe mais o policiamento ostensivo.
aquele que previne o crime. Estamos fazendo trabalho pós-crime, que deveria ser feito pelos companheiros da Polícia Civil. Isso é uma questão importantíssima, até acho que gostaria que tu comentasse isso, Paulo. Pode comentar isso aí, depois eu continuo os outros aqui. Eu vou continuar lendo aqui. O Sidney fala, ele fala da experiência que teve, inclusive, como praça nas ruas de Porto Alegre, né? Verdade, nós fazíamos o policiamento ostensivo, preventivo, que é a nossa função constitucional, inclusive, né? Policiamento ostensivo, preventivo, fardado, para evitar o crime. Hoje é aquilo que eu falei anteriormente, é atendimento de ocorrência, uma loucura uma atrás da outra, e, enfim, não conseguimos mais fazer a prevenção, né? E aí fica só na repressão e repressão, e é enxugar gelo, ou seja, tu não tem correndo atrás. Tráfico, por exemplo. Tu não acredita que o traficante more lá em cima na favelinha, num barraquinho. O traficante mora em zona nobre. Quem mora lá no tráfico, lá e que cuida do tráfico para ele, é o gerente do tráfico. O traficante, a gente não sabe quem é. Ele não é pego. Né? Ele é poderoso, ele é forte, ele é grandão. Então é muito complicado. Até depois, Alisson, eu gostaria, enquanto está cumprimentando as pessoas, de falar, inclusive, sobre essa questão das estatísticas, né, que o governo comemora, a redução das estatísticas. Não, nós não estamos num período de pandemia desde março do ano passado, né, Alisson? Não, né? Desconsidera isso, né? As pessoas não estão na rua, as pessoas estão em casa, e aí tu quer me dizer que não vai reduzir? Naturalmente vai reduzir, o governo comemora. O Eduardo Leite, espertamente, ele é um camarada inteligente, ele comemora a redução dos índices, como se isso fosse um grande trabalho que ele está organizando. Opa, temos que falar sobre isso. Exato, bem lembrado. Evandro Iscariote, grande companheiro, está sempre conosco, inteligentíssimo, faz sempre boas observações. Ana Paula Alves, acho bióloga. Que aí que entra... Bióloga, mas bióloga. O papel de pessoas informadas, de orientar essas pessoas, às vezes são ignorantes acerca do assunto da privatização. Boa. Venita... Opa, ali me atrapalhei no... Venita Zaltron. Da Grande Rosário. Você que achou. Sidney fala da redução do salário, da questão do desconto previdenciário, foi isso, né? Gilmar da Silva, Rosa Giovannone, Celeste Teixeira, dizendo que tivemos só 8 anos de governos que não hostilizaram os trabalhadores. A Celeste é uma grande companheira aqui na nossa solidariedade. Jocilei Dornelles, nosso açougueiro, né, lá da cooperativa. Seja bem-vindo, falando que está com saudade do Olívio. O Giba Portela, meu primo do meu pai, falando, elogiando aqui, né, dizendo que tem coragem de falar a verdade. E é isso, dos que eu pude ver aqui, Osmar Kerber, teu colega da brigada, né, aqui de Soledade, que está sempre conosco também. Ailton Pedro Chaves Figueiredo. Pessoal, curtir e levar mais longe a mensagem, gente. Nós não podemos deixar que essa gente que quer acabar com o Estado brasileiro. Quando eu falo do Estado brasileiro, gente, eu sempre digo isso, Paulo Tito. Não sei se tu concorda comigo, mas junto com o crime que fizeram contra a Dilma, de um impeachment sem crime, fizeram um crime tão grande quanto que era dizer que o Estado brasileiro não existia e que não tinha nada nesse país. E isso eu acho um crime e a gente nunca pode cair nisso. Existe a escola pública há muitos e muitos anos, e é uma luta de gerações e de muita gente. Nós podemos citar o Brizola, o Darcy Ribeiro, o Paulo Freire, e centenas de professoras anônimos que lutaram, e da população que lutou pela escola pública e que continua lutando. Nós temos uma história da luta pela saúde pública que é fantástica. Nós temos o melhor sistema, melhor e maior sistema universal e integral de saúde do mundo para países com mais de 100 milhões de habitantes. Aliás, o SAMU, né, que está dentro do arcabouço do SUS, que é fantástico também, foi criado em 2003, né, no primeiro ano do governo Lula. Né? Então, dizer que e temos uma história na segurança pública também, de segurança pública, não de segurança privada, a segurança para as pessoas, uma segurança para que as pessoas possam viver com mais tranquilidade. Né? Então, e isso tem que ser zelado.
E as pessoas, eu vejo até no discurso lá sobre o venda dos Correios, que é um horror, ou das Corsã, que é um horror, que teve uma inteligência, inclusive dos militares, para criarem estatais. E dessa gente parece que emburreceu. Eu vi hoje um comentário simples assim, que o bolsonarismo nos emburrece todo dia, né? E é isso, porque a gente tem que voltar 100 anos atrás e explicar por que o Correio está no país inteiro, por exemplo. Por que a Corsã tem subsídio cruzado e pode ter prejuízo no municípiozinho pequeno e daí ela compensa num outro município maior, né? Porque daí tem mais arrecadação e daí mantém o serviço de água potável no outro município. Por que o Correio em municípios com menos de 20 mil habitantes dá prejuízo, mas mesmo assim o Estado mantém para ter um sistema de logística, né? Que funcione para o país inteiro, porque isso é importante para o país. Então nós temos um Estado que obviamente tem seus limites, que obviamente tem distorções, que obviamente tem seus problemas, mas que teve uma história. E a gente não pode se emburrecer. Eu sempre falo, as privatizações do Brasil, por exemplo, agora os Correios vão vender a parte boa, e aí os pequenos municípios ficam abandonados e deu. Na Corsã também vai ter interesse público, vai ter interesse privado só de município do tamanho de Passo Fundo para adiante. Nós, municípios pequenos aqui, vai piorar a nossa situação da água. Então a gente ficou mais burro. E é isso, né? Porque ser mais inteligente é tu ter água de mais qualidade, tu ter comida de mais qualidade, ter escola de mais qualidade, ter saúde de mais qualidade, não ter menos. Quanto mais o tempo passa, a gente deveria acumular. Então eu gostaria, né, que tu fizesse um apanhado sobre isso, da importância da gente lutar e da gente conhecer a nossa história. E saber que nada veio de graça. Saber valorizar o que tem para poder lutar por melhorias. Hã? Eu acho assim, eu estava olhando ali, Alisson, nós estamos com 1 hora e 2 minutos, né? Aí o tempo é o teu. Eu sei que o teu tempo é mais caro que o meu, porque eu sou hoje um pequeno agricultor aposentado. Então. Não, mas aqui, ó, pode. Eu fico também muito grato. Mas nessa fala que tu fizeste agora, por último, do emborrecimento, digamos assim, eu costumo dizer que o melhor caminho, que eu, pelo menos, vislumbro, é fazer a comparação. E é isso que eu pretendo fazer, e é isso que eu faço quando tenho a oportunidade. O que melhorou para ti nesses últimos tempos? O que melhorou para ti? Quer dizer, tu entende como normal ter gente comprando pé de galinha? Quirera de arroz, que era descarte. Carcaça de galinhas, gerações mais nossas, de 2002 para cá, não sabia o que era. Osso para comer. Ou seja, no serviço público ou nas carreiras de Estado, nós podemos comparar quem nos respeitou, quem nos deu dignidade, inclusive dignidade salarial, quem nos permitiu trabalhar com tranquilidade, digamos assim, eu não estou incomodado porque a minha família está amparada, eu estou conseguindo com o meu salário dar sustento para eles, o meu filho está estudando numa boa escola, enfim, dá para te comparar. E eu costumo usar como um comparativo, eu nem exagero nas comparações, eu quero sempre comparar o governo Olívio Dutra, o governo Tarso Genro, com o miserável do Sartori e o inteligente, mas tão miserável, do Eduardo Leite, que arrebenta com as carreiras públicas, que causa sofrimento para os servidores, que muitos, embora querendo negar, porque parece que uma teimosia de não assumir o erro que cometeram. E na política, nós também temos que acolher esse povo, viu? Porque claro, todo mundo tem direito a errar. Obviamente tem direito a errar. Mas, meu camarada, tu estás perdendo tudo. Tu estás perdendo tudo. E eu costumo dizer que uma brigada forte, uma polícia civil forte, uma SUSEP forte, e aqui eu abro um parêntese, a polícia civil, os agentes da polícia civil e os agentes da SUSEP, que só 3 estados da federação não são considerados como polícia penal. O Rio Grande do Sul é ele. É o mais atrasado, inclusive. Os servidores querem ser polícia penal, com, enfim, as prerrogativas que tem relacionadas ao que é ser polícia penal, que é a condução, a custódia, enfim, dos presos, né? Transformou o salário desses camaradas aí em um salário melhor que o dos agentes da Polícia Federal. E aí tu vê gente da Polícia Civil, gente da Brigada, gente da SUSEP, Polícia Penal, com raiva dos governos do PT.
Como é que eu posso compreender isso? É Sofrer, difícil, né? não sofro. Te afirmo que eu não sofro, sabe por quê, Alisson? Como eu disse lá no início, eu entrei na minha instituição como soldado, filho de um funcionário do DAE. O Eduardo Leite pode tirar 5 mil de mim, que eu vivo bem, porque eu me acostumei a viver com pouco. Mas tem gente que o que ele tirou agora, com a reforma da Previdência, que é inconstitucional. Mas como é que eu alego a inconstitucionalidade disso? Entrei com ação judicial, obviamente. O direito, ele só é sonegado para quem não busca. Eu estou buscando meu direito. E eu acho que os servidores têm que entrar com ações judiciais contra o Estado, sim, porque isso vai ser revisto lá. Mas sendo revisto lá, nós já perdemos, né? Vai virar um precatório impagável. Mas queria, Alisson, se me permita, eu acho que é importante falar, 1 minuto só. O governo comemora a redução dos índices de ocorrência. Claro, isso é empírico, eu não fiz um estudo científico, com tudo aquilo que se exige de um estudo científico, mas eu só queria fazer um despertar para as pessoas, esses amigos teus e meus que estão nos assistindo aqui, e que é bom lembrar, vai ficar na plataforma do Facebook ainda por um bom tempo, portanto, vai lá, visita, vai lá e olha o que nós falamos, vê se a gente não está falando a verdade. Nós vivemos um momento de pandemia, aonde servidores da brigada adoeceram e se afastaram. Foram mais de 400 e poucos servidores que adoeceram. Eu não tenho os números dos que morreram de Covid, porque a vacina não chegou para eles porque não era prioridade. Eu ainda não estou vacinado, falta a segunda dose. Sabe? Então, tem menos gente na rua, portanto, menos gente na rua, menos roubo a pedestre, menos furto, menos tentativa ou homicídio, obviamente. Tem menos gente na rua, os índices de ocorrência vão baixar, mas é por conta da pandemia. Se nós temos menos policiais, se o governo reduziu as horas extras, porque o que o governo reduziu as horas extras como? A manobra foi a seguinte, ele mandava cotas de horas extras, né, que nós acabávamos, pela deficiência de efetivo, utilizando para colocar mais PMs na rua. O que ele faz? Como aumentou com a questão do subsídio, aumentou o salário dos servidores, em tese, né? Ele mandou em espécie para as unidades transformarem aquilo em cota de hora extra. E aí reduziu a cota de hora extra, reduzindo a cota de hora extra, reduz o número de efetivos que eu coloco na rua pela hora extra. Óbvio. É uma matemática, né? Embora não seja muito bom em matemática, é uma matemática. E aí o governo comemora isso. O que eu vislumbro? Porque eu não estudei isso e eu, eventualmente, vou ser chamado a atenção por algum oficial que trabalha lá com pesquisa, enfim, nós temos bastante gente que trabalha com pesquisa, né? Mas o que eu vislumbro da experiência que tive, enfim, vou me arvorar aqui no direito, inclusive, de falar, como fui soldado, fui sargento e fui oficial, eu quero falar isso, né? O camarada que fazia o pequeno roubo na cidade, ou a punga, ou o furto de carteira, ou entrava em residência, ele voltou lá para o fundão da vila, do bairro, e ele está traficando. E tem menos PMs combatendo o tráfico lá. E eu estou te falando isso porque eu recebo no meu e-mail pessoal e recebo no meu WhatsApp PMs informando de vários lugares do estado dizendo que nós não estamos indo lá combater o tráfico. E aí, seguinte, ele migra de um crime para o outro, porque existe menos repressão. A brigada se preocupou um bom tempo, sim, tinha que se preocupar com a questão de evitar aglomeração, por causa dessa Covid, uma doença que, enfim, está dizimando famílias inteiras, né? Deixando sequelas que vai ser talvez para o resto da vida em muita gente. E aí a brigada reduz, também por conta de que os nossos efetivos adoeceram com Covid. E aí, obviamente, o bandido ele migra de acordo com a repressão que ele tem. E aí ele foi lá para o fundão da vila, e eu pergunto para cada um e cada uma dos que estão nos assistindo se vocês acham que o pequeno tráfico não aumentou lá no fundão, nos recantos que são escuros, onde hoje, infelizmente, a repressão ou até mesmo o policiamento não está conseguindo entrar. E aí o governo vem aqui, vem comemorar. É como eu digo para os meus filhos aqui, quando eu não gosto de alguma coisa, mentiu.
pro tio. É verdade. Não, é isso, né? E sobretudo os crimes até, por exemplo, de homicídio, né? As pessoas se encontram menos, se veem menos, né? Dá menos problema, né? Sobre esse ponto de vista. Mas sobre essa pandemia nós vamos falar ainda pelos próximos 100 anos, né, Paulo Tito? Porque realmente é um momento muito crítico da história da humanidade. Paulo, quero te agradecer muito, Major. Chamo de Paulo, chamo de Tito, chamo de Major. Porque é importante um debate qualificado, acho que as pessoas aproveitaram, vi muita gente aqui se manifestando, o pessoal gostou, quero agradecer a participação de todos e de todas. Agradecer muito e te convidar para daqui uns dias a gente fazer outras provas aí. Mais uma, mais duas, mais três. Eu faço toda quinta, tá? Ainda toda manhã eu gravo para uma rádio web que tem aqui em Passo Fundo. E sempre que eu posso eu uso a rede social, porque é isso, é um espaço. Tudo bem, o bolsonarismo se criou aqui por dentro e fez tudo o que fez no Brasil, lá com as técnicas do Stephen Bannon. Nós vamos fazer a nossa, falando a verdade, com fundamento. A gente não vem aqui falar bobagem, não vem falar coisas que a gente não sabe. A gente estuda antes para depois falar. Então, com responsabilidade, mas a gente tem que fazer isso chegar. Por isso a gente pede para os companheiros, para as companheiras, para curtir, para compartilhar. Agradece muito essa participação, os comentários, não dá para ler todos. Né? Mas muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Obrigado a todos e a todas e muito obrigado, Alisson, Paulo Tito. Obrigado a todos e todas. Obrigado, Alisson. Obrigado, viu, por ter nos convidado, viu? Política é construção do bem comum. Obrigado. Exato. Com a participação das pessoas, diz o mestre Olívio do... Olívio do... Que bueno. Um grande abraço. Tudo é bom. Obrigado. Pode fechar, Leite.